Fala, turma. Boa noite, como vão todos vocês? Boa noite, Renato. Tudo bem? Beleza, Paulo? Joia. Sextou na Bahia, hein, galera? Nossa primeira sexta-feira juntos aí. E aqui é Então, feriado. aí é feriado, é? Feriado, é? Ah, é 9 de feriado. julho, Constituição Ah, de que São massa. Paulo aqui. Foi feriado aqui pra gente. Revolução Constitucionalista, de 32, se eu não me engano. A gente teve feriado na semana passada, que foi a independência da Bahia, né? Então, Ah, mesmo. mas engenharias trabalham normal, né? É, a gente. Não é. Nós trocamos o feriado na empresa para poder ter uns dias de folga para uma montagem e hoje foi normal Ah, entendi. lá. Entendi. Na verdade, do jeito que tá a situação, né? Eu não me dou muito ao luxo de ter feriado, não, né? Quando tem feriado é o dia da gente atualizar as coisas, né? De, de, Exatamente. de avançar no prazo. Turma, sejam bem-vindos aí, né? Sejam bem-vindos todos vocês. Bianca, Elton, Gleice Ellen, Ionara, Lucas, Paulo e Raquel, tá? Bom, logo de antemão já quero dar aí os parabéns a todos vocês, porque hoje é uma sexta-feira, né? Uma sexta-feira de julho, né? Sexta-feira de inverno. E aí, né, eu sei o sacrifício que vocês têm que fazer para, né, estar aqui acompanhando, construindo conhecimento. E às vezes era o dia de tomar cervejinha, de estar com a família, de assistir o Netflix, de comer a pizza, tá? Mas é isso. Toda sexta-feira eu parabenizo a turma porque é um dia que realmente a gente tem uma baixa assiduidade por conta das outras situações aí, né? Por conta das coisas que às vezes são compromissos sociais, às vezes são distrações, mas é isso aí. Então vamos lá. Bom, na aula de hoje a gente vai começar a compreender o funcionamento das principais ferramentas de modificação, né? Essas ferramentas são ferramentas que nos auxiliam, tá, a trabalhar com a modelagem, né? Principalmente com os elementos construtivos. Se você parar para observar, o Revit só tem essas ferramentinhas aqui, ó. Tá? Não dá duas dúzias de ferramentas, tá? São ferramentas muito poucas, né? E aí, para quem vem do AutoCAD aí, por exemplo, o Paulo tem muito ano de AutoCAD, e quando você vê tantos recursos que o AutoCAD tem, né? O AutoCAD deve ter mais de 2.000 recursos, mais de 2.000 comandos, né? Tá? E o Revit só tem isso. E atende, tá bom? E aí, eu aproveito essa situação para abrir uma discussão que sempre você vê por aí, que é a comparação do AutoCAD com o Revit, tá? Existe uma discussão aí, o pessoal fala, tá? Você até vê nas redes sociais aí uns memes que o pessoal coloca, o Revit contra o AutoCAD. E uma vez eu vi até um meme assim que era uma corrida, né, da Fórmula 1. E aí no capacete dos caras ele botou o Revit como se estivesse no primeiro e o AutoCAD como se estivesse ali no último, sabe? E aí, turma, sem querer, assim, ser grosseiro, né, nem mal educado, mas quando você vê alguém comparando, né, principalmente um profissional que está lhe oferecendo algum tipo de serviço, eu já começo a desconfiar, porque não deve se comparar Revit com AutoCAD, tá bom? Do ponto de vista de potencial de ferramenta, o AutoCAD é muito mais poderoso do que o Revit, certo? É muito mais versátil. São ferramentas diferentes para finalidades diferentes.
Então, por exemplo, o AutoCAD ele é um software de modelagem de desenho tridimensional, né? E você tem uma precisão de cerca de 30 casas decimais. Então, se você quiser trabalhar em escala nanométrica até as escalas mais altas, né? Você consegue fazer isso no AutoCAD, desde que você tenha memória e placa de vídeo para isso. Então, você pode fazer, né, a modelagem de circuitos microscópicos, né, ou nanomecânicos, ou até a modelagem de uma estação espacial ou de uma cidade, né? É um software que tem mais recursos para desenho, tá? O Revit, né, ele só tem no máximo aí 4 casas decimais de precisão, até porque a gente não precisa muito, né, para edificação. Desculpem. A diferença é que o Revit ele foi desenvolvido exclusivamente para nossa área, a ECO, né? Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação. É uma ferramenta exclusiva para nossa área, tá? Então é um software profissional feito para arquitetos, engenheiros, construtores, né, coordenadores, enfim. O AutoCAD ele é uma prancheta virtual, né? Qualquer profissão que precise de representação tridimensional, de desenho técnico, vai utilizar. Nós, né, nosso segmento, é que subutilizamos, tá? A gente subutiliza o AutoCAD, a gente não utiliza todo o seu potencial. Recentemente, a Autodesk lançou um outro software, né, um AutoCAD chamado AutoCAD Architecture, que ele já é um pouco voltado para a nossa área, né? Deixa eu até abrir ele aqui para vocês verem um pouco a diferença. Eu não uso ele não, tá? Mas eu só quero mostrar para vocês. Eu não uso ele não, assim, confesso que eu uso sempre o Revit, mas para mostrar para vocês um pouco da diferença de recursos que você tem em relação ao AutoCAD convencional. Ele está carregando aqui. Ó. Tá vendo? Ó? Ele é AutoCAD Architecture, tá vendo? E aí olha só, turma, quando você trabalha com ele, né, ele tem alguns recursos que o AutoCAD normal não tem. Deixa eu começar um novo projeto aqui. Ó, tá vendo? Que é como se fosse um BIM mais primitivo. Olha só, né? Você tem parede aqui, ó. Você pode fazer parede, tá vendo? Como a gente faz lá no Revit, né? E aí ele tem aqui alguns recursos, ó, estilo da parede, tá vendo? Como é que é essa parede, sabe? Ele é um pouco mais inteligente, né? E aí o pessoal ó, tá vendo? Já faz ali 3D também. Ele é um pouquinho mais, deixa eu botar aqui um shaded, né? Ó, tá vendo? Você quer colocar uma porta, ele também tem ali o recurso de porta, deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse é um AutoCAD voltado para nossa área, cheio de ferramentas aqui que já foram desenvolvidas, tá? Mas eu confesso que nunca estudei assim a relação dele com o Revit ou, né, com situações, mas ele é um software também com recursos BIM, né? Você pode, por exemplo, importar arquivos com formato IFC, tá vendo? Que é um formato, uma convenção padrão de interoperabilidade BIM. E, enfim, tá? Fica aí a curiosidade. Eu não uso muito, mostrei apenas para informação, que aí fica a critério de vocês. Também tem um AutoCAD Electrical, né, voltado aí para o pessoal de instalações elétricas e por aí vai. Vamos lá. A primeira ferramenta que a gente vai aprender aqui
vai ser a ferramenta chamada alinhar, tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó. E aí eu sempre vou trabalhar com os atalhos, tá, turma? Eu gosto muito de trabalhar com os atalhos. O atalho dele é AL, que vem de align, significa alinhar. Tá? A ferramenta é essa aqui, ó. A localização dela fica na guia modificar. No painel também modificar, com o mesmo nome. E aí é esse carinha aqui, ó, o alinhar, certo? Esse é o alinhar. Bom, para que serve o alinhar? Eu vou criar aqui 3 situações clássicas, tá, que você vai precisar utilizar, certo? Vou criar esses 3 exemplos clássicos aqui, para vocês compreenderem o recurso do alinhar e para entender o funcionamento aí da ferramenta, né? O conceito por detrás disso. Ok? Bom, então, turma, quando a gente trabalha com a ferramenta alinhar, a gente pretende alinhar 2 elementos no mesmo plano. A gente tem que abstrair a nossa visão tridimensional para pensar sempre um plano, tá? Então você pode usar o alinhar tanto em vista de planta baixa quanto no 3D, certo? Você vai precisar fazer isso aí. E aí a dinâmica da ferramenta funciona da seguinte forma. Primeiro você deve informar para o Revit qual é a referência, ou seja, qual o destino, né? E depois você vai informar para o Revit a face de algum elemento, se for um elemento tridimensional ou alguma linha, tá? Que você quer levar para esse destino. A primeira coisa que você informa é a referência, depois é a face. E aí, eu vou usar aqui o alinhar. Chamei o atalho AL. Observe que o cursor do mouse já fica ali com, né, um símbolozinho igual ao do comando, né? Aí eu vou informar para o Revit uma referência, que vai ser essa face aqui, tá? Tá vendo que está pré-selecionado, né? Cliquei e ele já deixa essa linha aí tracejada para indicar que é a referência. E aí eu vou, né, informar agora para o Revit qual é a face do elemento que vai se deslocar para essa referência. No meu caso, eu vou colocar isso aqui, de modo a, né, criar aqui um vértice, e aí ele conclui. Tá bom? Toda vez que você usar o alinhar, ao final do recurso, ele vai mostrar esse cadeadinho. E aí a gente vai compreender para que serve ele. Beleza, turma? Então, o recurso funciona assim. Aí encerrou o comando, tá? Ele encerra o comando. Uma das opções que você tem, né, para você ter mais recursos, é você ativar o alinhamento múltiplo, certo? O que é esse alinhamento múltiplo? Na verdade, ele faz com que você não encerre o comando após o primeiro ciclo ali de processos, tá? Então, você entende sempre esse ciclo. Informa a referência e informa a face. Aí acabou o comando. Quando você coloca o alinhamento múltiplo, né, ele permite que essa referência fique fixa e você vai informando vários elementos para chegar até ela. O comando só encerra se você clicar, né, num local vazio. Então vou usar esse exemplo aqui, ó. Vou indicar essa face como referência. E aí vou clicar nessa face, ó. Tá vendo?
Aí eu não precisei chamar o comando novamente, tá? Eu só fiz informar a face. Se eu desabilitar isso aqui, ó, e eu chamar o AL, aí o comando acabou, né? Aí eu preciso de novo informar referência, ó, e face, referência e face. Então, com alinhamento múltiplo, eu não preciso informar referência toda hora. Ok. Bom, esse outro exemplo... Renato, onde é que você Oi. clicou no alinhamento múltiplo? Eu não vi. Aqui, ó. Ele aparece aqui quando você chama a ferramenta alinhar. Aí ele habilita aqui a barra de opções. Tá? Ele tem alguns comandos aqui, mas Perfeito, obrigado. eu não vou tratar disso aqui agora não, tá bom? Vamos lá. Olha só a sua situação. Imagine que por algum motivo, né, o responsável pela concepção desse projeto quis que essas duas faces aí dessas paredes que estão na horizontal, né, ficassem alinhadas, tá? E aí você já aprendeu o comando alinhar, você vai falar, pô, é simples, né? Então eu vou pegar aqui, colocar o alinhar e colocar o outro, tá? E aí ele fica alinhado. Só que pensa o seguinte, a gente ainda está na etapa aqui de projeto preliminar, então a concepção é passível de ainda sofrer algumas alterações. Então essa projeção aí, né, para fora, ela pode aumentar ou diminuir. Só que há um critério a ser obedecido, né? Essas paredes devem estar sempre alinhadas, não importa a posição delas. Então, por exemplo, vamos supor que ele precisou mudar, ó, e deslocou isso aqui um pouco para cima. Aí, poxa, eu vou ter que alinhar novamente esse cara aqui, né? Aí não, eu precisei mudar um pouco, tá? Então, olha só, como isso é uma restrição imposta, ou seja, qual é a minha restrição? A restrição é que essas paredes devem obrigatoriamente ficar alinhadas, tá? E aí é onde a gente utiliza aquele cadeadinho, ó. Vou alinhar, tá vendo? Quando eu ligo esse cadeado, ó, ele fechou, ele impôs uma restrição, tá vendo? Então, para qualquer local que eu mover uma parede, a outra vai junto, ó, né? Isso aqui é uma restrição imposta, certo? E aí, se você quiser remover a restrição, basta desligar o cadeado, né? Que aí ela fica livre, tá? Então, é um recurso muito útil, certo? Isso aí, Paulo, é o pulo do gato, realmente. É um recurso muito útil, principalmente quando você está trabalhando com elementos de outras disciplinas ou, enfim, né, situações como essa. Beleza? Uma outra coisa também, turma, já falando aí das restrições, tá? São essas aqui, ó. Vamos supor, né, que você tem esses dois ambientes, tá? E esse ambiente aqui está com 2,5 metros. Eu quero que esse vão aqui vá para 1,80. Então, se eu clicar aqui na minha parede, né, e mudar para 1,80, a gente já aprendeu isso, ele vai mudar. Só que o meu ambiente que estava com 2,50 foi para 2,30. Só que isso aqui é uma restrição. Eu não posso de forma alguma mudar esse ambiente, ele já está na dimensão mínima. Aí você também pode criar sua restrição. Clica na cota, ó, ligou o cadeadinho, tá vendo? Então qualquer lugar que você for mover, ó, aquela restrição ali fica imposta, certo? Então, recurso muito útil isso aí. Agora pense no seguinte cenário. Imagine que você, né, aqui a gente tem aqui 13 paredes, né? Mas imagine que você está com um projeto muito grande
tem uma infinidade de paredes, de elementos, você criou várias restrições, e aí de repente você vai precisar tirar alguma restrição, ou a olho nu, você não consegue perceber aqui, né? Onde tem restrição. Tá? E o termo é esse mesmo, tá, turma? Restrição ou constraint, tá? Eu uso esse termo porque é o que você vai compreender, tá? Aí, a gente vai vir agora para as propriedades da vista, certo? E cada vista vai ter sua propriedade específica, tá? Que são esses recursos que ficam aqui, ó. Uma vista 3D, isso aqui é um pouco diferente, um corte já é um pouco diferente, tá? Cada um vai ter uma configuração. Mas quase todas vão ter essa situação aqui, ó. Esse botãozinho aqui, turma, esse último botãozinho aqui, ó, ele revela as restrições, tá? Vou até escrever aqui, ó, para não ficar pequeno. Ó. Quando você clica nele, observe que o meu Revit cria uma borda vermelha aí, né? Para poder dizer que você está em uma vista com um modo de exibição diferente, tá? Então a gente vai perceber que vai ter situações assim. Toda vez que você tiver essa borda aí na vista, significa que você ativou um modo de vista aí diferenciado. E aí observa, turma, que ele mostrou aqui, ó, uma linha tracejada de vermelha e uma cotinha de 2,50 de vermelho também, né? São justamente esses elementos que são as restrições. Ó, se eu desmarcar aqui, ele some, tá vendo? Eu posso até apagar essas cotas aqui, ó. Quando eu apago a cota, ele vai perguntar para mim, né? Olha o que ele fala aqui, ó. Uma cota que tem restrições de bloqueio está sendo excluída, mas os elementos ainda estarão restringidos. Aí eu tenho uma opção, eu vou cancelar a restrição ou vou deixar a restrição, tá? Então se eu der um OK, eu mantenho a restrição. Tirei a cota, mas a minha restrição continua. Tá vendo? A cota, ela funciona ali como um elemento de anotação. Não depende da restrição. Quando eu clico em revelar a restrição de novo, aí ele mostra, tá vendo? Que tem uma restrição aqui e outra aqui. Aí fica fácil de você visualizar. Aí você chega lá, ó, se quiser remover, apaga. Chega aqui também, apaga, tá? O elemento. E aí a restrição foi removida, ó. Tá? Então agora você tá livre aí. Beleza, turma? Eu vou dar um Ctrl Z aqui para poder tirar esse print aqui e mandar para vocês. Ô, Renato, e Opa. esse comandinho de revelar restrições, ele tem como colocar atalho também? Tem. Boa pergunta, Paulo. Vamos É que é bem tentar. similar no Autodesk Inventor. Lá a gente usa o F8 e F9 de Pra... fábrica já, de padrão. Entendi. Vamos olhar aqui se ele tem, ó. Às vezes ele tem, alguns não, ó. Eu acho que ele não tem, cara. Deixa eu ver se ele tem que revelar. Revelar obstáculos. Ele não tem, não permite. Alguns ele não tem, realmente. Mas deixa eu ver aqui se ele mostra elementos ocultos. Não, não tem não. Eu achei que poderia. Né? Não tem, Paulo, felizmente. Né? Poderia ter, né? Deixa eu só tentar aqui mais uma coisa para ver se ele tá com outro nome. Cotas temporárias, restrição. Ele tem editar restrições, cara. Editar restrições. Deixa eu tentar botar um atalho aqui pra ver. Botar aqui 11 só pra ver. Deixa eu ver. Não, vai não. Não vai não. Não tem não, Paulo. Tem alguns atalhos até que são importantes, cara, que eu não consigo entender porque que eles não deixaram, né? Mas esse aqui não tem não. Alguns outros ele pode, né?
E aí, ó, ele só tem isso aqui, editar e posicionamento, que seria quando você habilita isso aqui. Né? Não permite, infelizmente. Mas tranquilo, o Revit não vai deixar de ser bom por isso não. Ok, turma. Agora percebi, quando eu falo ok, né, o celular acha que eu tô falando com ele, aí ele fica entrando na minha conversa. Eu vou parar de falar ok, que é o que ativa né, o assistente do Google. Vai anotando aí, tá, turma? Assim que eu terminar esse último exemplo, eu vou dar 5 minutinhos para vocês reproduzirem essas situações e sentir aí se tem alguma dúvida, ok? Bom, esse outro exemplo aqui, eu utilizo mais para reforçar o conceito do alinhar, tá? Então, turma, serve na verdade para você entender que a ferramenta alinhar é diferente da ferramenta estender. Quando eu estou alinhando, eu estou exclusivamente trabalhando com faces, tá? Então, olha só. Olha a diferença que vai acontecer com essas três paredes. Vou utilizar essa referência, aí olha o que vai acontecer. Ó. De começo, né, muitos alunos acreditam que o resultado desse comando vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? E aí eu vou mostrar para vocês o resultado. Olha o que ele faz, ó. Ele faz isso. E quando eu chego aqui, ele faz isso, ó. Já nessa face, ele faz isso, tá? Por quê, turma? Por quê? Alguém tem um palpite? Massa, Paulo. Paulo já fez ali, ó, o exercício dele. Bianca, Elton, Gleciela, Leonara, Madison, Paulo, Raquel. Diga aí, turma. Não fiquem tímidos não, viu? Podem participar aí. Isso, Bia. Exatamente. Porque alinha as faces de maneira paralela, exatamente. Então, o que eu estou fazendo, na verdade, é alinhando essa face com essa, ó. Elas precisam obrigatoriamente ser paralelas. E aí por que ele faz esse movimento, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. O movimento que ele faz é justamente esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma para mostrar para vocês, ó. Ele busca, né, a menor distância entre o elemento, tá? E aí ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Na verdade é o contrário, ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Ó. Tá vendo? O que ele vai fazer é uma rotação considerando esse movimento, ó. O que ele faz é isso aqui, tá vendo, turma? Ou seja, a menor distância que ele tem para poder alinhar, né? Ele faz esse movimento aqui. Deixa eu botar aqui só para vocês verem. Esse movimento aqui que ele vai fazer, certo? Para poder chegar até lá. Aí quando usar o AL, ele faz isso aqui. E aí, ó, eu não sei se vocês... todo mundo aí lembra aí da disciplina... Poxa, é uma disciplina de primeiro ou segundo semestre de engenharia. Como é, cara? Não sei se é geometria analítica, né? É geometria analítica, né? Que a gente trabalha com aqueles cálculos de vetores e tudo, né? Então, olha só. Eu não sei se vocês vão recordar, pelo menos na professora de geometria analítica que eu tinha, né? Isso, a questão dos vetores, né? Era uma professora muito boa e, na verdade, o que a gente fazia era exatamente isso aqui, né? Por exemplo, caía uma questão, uma prova ou algum exercício que ele dava o quê? Ele dava o sentido desse vetor,
ele dava o sentido desse vetor, ele perguntava qual é a menor distância, né, para que eles tenham um ponto de interseção, tá? Então, era mais ou menos isso. Ou então, qual é... Aí, às vezes, ele lhe dava... Você precisava encontrar essa resposta, que era esse raio, né? Ou então, você precisava encontrar esse arco. Então, na verdade, a geometria analítica, ela algebricamente representa o que a gente está fazendo aqui graficamente, tá? O cálculo que o computador faz por detrás aí, né, é um cálculo de geometria analítica, né? Então, na verdade, isso aqui tem uma direção e um sentido, tem uma direção e sentido, e aí ele processa. Ok, turma? Bom, com exceção desse último exercício, porque ainda... Sinto muito, não entendi. Olha, eu falei o ok e ela entrou. Com exceção desse último exercício que eu não mostrei para vocês como fazer essas linhas, tá? Eu vou dar aí 3 minutinhos, tá bom? Para vocês reproduzirem essas situações, tá? Então, qual é a situação aqui? Usar o alinhar e a questão da restrição e ver se está tudo ok. Isso aí. Beleza? Tranquilo? Animação, turminha. Hoje é sexta, mas a gente tem que animar. Tá, vou dar 3 minutos então, beleza? Vou botar aqui no intervalo para vocês ficarem aí mais à vontade. E, aliás, vou dar 5 minutos e faça como o Paulo, poste aí no grupo, certo? Para poder ver o que vocês estão fazendo. É muito importante, certo? A gente fazer isso. Vou botar aqui tempo para exercício, ok? 5 minutinhos, acho que é suficiente. Até daqui a pouquinho.
Ok, turma, estamos de volta. Alguma dúvida? Conseguiram reproduzir direitinho? Tá? Se alguém tiver aí, se manifestem, tá? Vamos lá. Próximo recurso aí, galera. A gente vai ver aqui nessa ordem, né? A gente vai ver o recurso move, né? O recurso mover. Esse recurso ele fica aqui, ó, abaixo da ferramenta alinhar, tá? Esse carinha aqui. Ele tem esse símbolo aí, né, dessas 4 setas direcionais que indicam justamente o mover. Vou fazer aqui uma paredinha aqui quadrada para mostrar para vocês. Bom, primeiramente, por que eu tenho que usar o mover se eu consigo deslocar elementos simplesmente selecionando eles aqui, ó, e arrastando com o mouse, tá vendo? Basta você fazer isso, né? Lembrando que se eu também for mover e apertar o Shift, ó, ele move aí em sentidos, né, ortogonais, tá vendo? Beleza, turma? A grande questão é o seguinte: você fazendo deslocamento de elementos diretamente com o mouse, você não tem a garantia da precisão do seu movimento, certo? Então, com o mover, você garante duas coisas, né? Primeiro, um snap, o lugar que você quer ser como referência para fazer o movimento, e a distância do movimento, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou fazer um exercício aqui, só para vocês compreenderem aqui, tá? Então olha só, eu vou fazer aqui um círculo, tá? E aí eu vou criar aqui uma situação, tá? Aqui em 45 graus, ó. E aí eu quero colocar o vértice do meu quadrado exatamente nesse ponto, né? Então se eu chegar aqui com o mover arrastando com o mouse, ó, eu não tenho essa precisão, não garanto essa precisão. Então nesse caso a gente usa o comando move, ó. Seleciono aqui todo mundo, o atalho dele é o MV de move. Certo? Selecionei o cara aqui, ó, move. Aí a primeira coisa que ele vai pedir para você, o ponto inicial do movimento, né, ou a referência. Eu vou pegar esse cantinho aqui, ó. E aí eu vou levar ele para cá, ó. Aí você percebe que ele ativa esse snap aqui, tá vendo? Aí você garante essa posição, tá? Seu movimento continua livre, mas você garante, né, precisão de movimento. Outra coisa é você mover em algum sentido. Vamos supor que eu tenho aqui bota aqui uma linha que está com essa situação. E eu quero mover essa face exatamente para cá, né? Então, como eu sei que esse comprimento aqui é de 3 metros, ó, eu vou selecionar todo mundo aqui, vou dar um move. Aí nesse caso eu posso clicar em qualquer lugar, tanto faz, né? Só preciso informar a direção, né? Botei aqui para direita e digito 3000, ó. Ele fez o movimento. Beleza? Eu também posso fazer deslocamentos de apenas elementos isolados. Olha só esse caso, ó. Eu vou fazer só ele com 3000, tá? Aí o que acontece? Essas duas paredes cresceram, né? Porque elas estão unidas entre si, né? E a gente também vai ver um pouquinho aqui sobre essa questão da união de paredes, tá? Mas aí, turma, de repente eu posso movê-la e se eu habilitar essa função aqui, desunir, tá? Que fica aqui na barra de opções, olha o que acontece. Ele vai mover, né? E vai sair da união de parede, tá?
É, exatamente, parece com stretch. É isso aí, Paulo. Exatamente. Aí nesse caso ele solta, beleza? Então, esse esse recurso, né, que você faz parecendo stretch, como o Paulo falou, ele só é possível porque essas paredes aqui estão unidas entre si. Beleza, turma? E aí eu vou abrir um parênteses aqui. Deixa eu ver a dúvida de Elton. Se eu quiser, por exemplo, mover esse quadrado para o centro da linha de referência, eu posso usar um comando em cima do outro? Se eu quiser mover esse quadrado para o centro da linha de referência, eu posso usar o comando em cima do outro? Deixa eu ver se eu entendi. Você queria fazer isso aqui, Elton? Por exemplo, mover ele para cá, né? Aliás, você falou para o centro da linha de referência, né? Mover, por exemplo, acho que é isso aqui, ó, que você pediu, né? Mover aqui para cá, não é isso? Tá? Bom, quando você utiliza esses recursos de mover, né, e vários outros recursos como copiar, ele já habilita automaticamente esses snaps, tá? E aí fica bem claro isso aqui, né? E aí você pode sim, tá vendo? Tá vendo que eu travei no SM? Se eu digitar aqui, por exemplo, SE, ele só vai mover, ó, ele só permite mover pro final da linha, que o SE é o Snap End. Se eu botar SM, ele vai mover aqui pro meio, ó, e ele move, tá? Ótima sinapse, isso aí, Nelton. Beleza, perfeito, cara. Ô, Pode Renato, mover. Oi. eu acho que ele quis o centro do retângulo no centro da referência. Tá, vamos fazer isso também. Eu acho que é isso, eu consegui fazer aqui também. Bom, para você fazer isso, né, você vai precisar usar um move, né? Aí você pega aqui o centro, ó, tá vendo? Deixa eu apagar essa linha aqui que ela tá usando como mover para cá, ó. Pegar um move, tá vendo, ó? Aí, nesse caso, galera, eu vou fazer aqui um recurso só para poder pegar esse centro, ó. Boto um shift aqui e boto um move, ó, tá vendo? E aí você vem pra cá e bota aqui o SM, ó, tá vendo? E vai também, tá? Massa, turma, é isso aí. Então, relembrando os snaps, ó, o que a gente utilizou hoje, né? A gente fez o exemplo aqui utilizando o, cadê, cara? O SM, né? Que é o ponto central, snap middle. Eu usei o exemplo ali do SE, tá vendo? Ó? S, que é o snap end, tá? Aí, à medida que a gente vai trabalhando, a gente vai vendo os outros, certo? E é bem isso aí. Massa, turma, isso aí. Ok. Então, vamos lá. Recurso mover é só isso mesmo, tá? A gente tem mais uma função aqui que é o restringir. Isso significa que eu só consigo mover nos eixos ortogonais, né? Não tem muita novidade nisso, mas a gente vai precisar falar um pouquinho das uniões de paredes. Para resolver esse exercício aqui, eu vou dar 2 minutos e meio, tá? Vamos lá, 2 minutinhos e meio. Tentem reproduzir o que a gente fez aqui e ver se tem alguma dúvida, certo? É o tempinho que eu dou para vocês para ter certeza que não ficou nenhuma dúvida e a gente poder avançar. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou botar 2 minutos e 30 segundos.
Vamos lá. Na sequência, a gente vai falar, né? Eu tinha comentado com vocês aqui, para falar um pouco sobre a questão da união de paredes, tá, turma? Olha só, eu vou tentar ser bem devagar aqui, porque esse é um assunto que dá pano para muita manga, tá? Certo? Então, olha só, apesar da gente... Cara, deixa eu... Aí eu vou... É que eu tava pensando na coisa aqui que eu não queria entrar agora, mas justamente porque também tem muita gente que faltou aí, mas eu vou entrar aqui, tá? É importante fazer isso, tá? A nossa imersão é para isso, tá? É, vou abrir um parênteses aqui para falar um pouco sobre essa questão de conceitos de modelagem, né? E união de paredes e também aqui nessa situação, tá? Bom, o que eu vou falar aqui agora vai envolver vários assuntos que a gente já viu nessa semana, tá? Como, por exemplo, a questão da linha de localização, certo? Questão de união de paredes, certo? E tabela de quantitativos, ok? Certo? É importante, né, a gente falar dessas relações entre essas coisas, tá? Então, linha de localização tá ok para todo mundo, né? Vocês perceberam isso ontem, tá? A gente falou sobre isso e aqui também já é mais um outro motivo do porquê a gente tem que ter cuidado com a linha de localização. Então, turma, a gente tem aqui um quadrado, né? Opa. Um quadrilátero, não é? Vamos dizer assim. Eu vou só mudar a escala aqui para poder a cota ficar um pouquinho menor, certo? E essa aqui são as nossas distâncias, tá? Certo? Tá tudo aí. Aí, turma, olha só a situação. Quando você pré-seleciona as paredes, quando a gente seleciona, o Revit destaca todo o elemento que está selecionado, tá? Observe a diferença entre essa parede e essa. Você está vendo? Então, essa situação aqui não é à toa. Você percebe que essa parede, né, ela tá com todo esse comprimento e essa está apenas assim, né? A nível de representação gráfica não muda nada, mas, né, você tem paredes que têm comprimentos diferentes. Está vendo? Essa situação acontece por conta da forma que a gente trata essa união aqui, ó, a união nos cantos, né? Qual parede vai prevalecer? Qual parede vai passar a ser qual parede vai sobrepor a outra, tá? Nessa situação aqui, vocês podem estar até se perguntando, ah, mas isso aí não tem problema, é tranquilo. Mas vão chegar momentos, turma, que você vai ter, por exemplo, paredes de naturezas diferentes, né? Uma parede tem revestimento, outra tem pintura, né? Ou paredes de espessuras diferentes, ou elementos diferentes, tá? Então, essa relação da união, né, deve ter uma importância a ser pensada. Esse recurso, né, ele pode ser alterado aqui nessa ferramenta aqui, ó. Agora dentro do painel Geometria,
tá? Deixa eu soltar esses caras aqui, ó, dentro do painel Geometria, tá vendo? Aí você vai ter uma ferramenta chamada União de Paredes, ó. Beleza? Quando eu clico aqui na minha ferramenta União de Paredes, observe que minha barra de opções modificou. E aí eu vou precisar encontrar interseções de paredes, tá? Vou pegar, por exemplo, esse cantinho aqui, ó. O Revit destaca aqui esse quadrado, né? E aí eu clico. Tá vendo? Vou aumentar a espessura das linhas aqui para vocês perceberem, né? Ele exibe aqui como é que está sendo realizada a união das paredes. Ó. Você percebe que a parede aqui de cima está ultrapassando a parede de baixo, né? Tem muito elemento aqui, deixa eu apagar esses caras aqui para ficar mais claro para vocês. Eu vou dar um zoom aí também. Para não ficar pequenininho. Certo? Ó, vamos lá assim. Deixa bem aqui, que agora todo mundo vê. Ó, tá vendo? Essas opções podem ser modificadas aqui nessa ferramenta aqui, ó. Né? Então, o que ele tem aqui, primeiro, anterior e próximo, ele vai lhe dar as opções. Tá vendo? Então você vai clicando, ele tem duas opções, tá? Como eu só tenho uma ligação de duas paredes, né? Só tenho duas opções. Aí você pode modificar isso aqui, ó, para unir chanfrada, tá vendo? Ela tem essa união chanfrada, né? E aí você tem ainda situações aqui como colocar no esquadro ou não, tá? Essa situação de colocar no esquadro vai ser assim, deixa eu mostrar para vocês aqui. Porque como aqui está perpendicular não vai dar muito certo. Mas, por exemplo, se eu tiver uma situação assim, ó. Tá vendo? Ó essa união de parede, ó. Olha só. Ó, as opções que você tem, né? Qual parede vai sobrepor a outra. Você pode colocar em chanfro ou você pode colocar no esquadro, tá vendo? E aí como é que ela fica? Tá vendo? Ó? E aí você tem essas situações, tá? E aí você pode ainda habilitar a função limpar união, que ele, né, não mostra a linha, ou não limpar união, que aí ele deixa a linha aí exibida, tá vendo? Ó, não limpar união, deixa a linha exibida, certo? Vão acontecer situações em que você precisa, por exemplo, fazer com que uma parede encoste na outra, mas que ela não una, tá? Que ela não tenha união, por conta da situação. A gente vai ver isso lá mais na frente, quando a gente estiver modelando, ok? Pronto. E aí, olha só como essa união e a linha de localização pode interferir em resultados importantes para o gerenciamento do modelo. Eu vou criar um textinho aqui, ó, só para poder fazer o seguinte, ó. Vou chamar isso aqui de parede 01, tá? Tô bem devagarzinho aqui para vocês compreenderem Revit pensando em BIM, ó. Parede 02, né? Aí vou chamar essa aqui de parede 03 e essa aqui de parede 04, tá? Esse negócio aqui acho que não rotaciona não, né? Deixa eu ver. Não rotaciona não. Então vai ficar aqui, ó. Tá bom? Tá aqui. Na verdade, estou fazendo uma burrice aqui, né? Melhor botar dentro do próprio Revit. Deixa eu só diminuir um pouquinho esse cara aqui, tá? Não se preocupe que a gente ainda vai ver essa situação toda. Ok? Esses comandos aqui que eu estou fazendo agora, rotacionar, copiar, a gente vai ver tudo, tá? Mas é porque agora eu quero tratar exclusivamente dessa questão das uniões de parede. Que aí a gente vem arrematando ali a situação das uniões, né? E da linha de localização. Nada é à toa, beleza? Aí olha só, turma, eu
coloquei esse texto aqui simplesmente para identificar visualmente. Mas, cada objeto no Revit, né, ele tem a possibilidade de armazenar informações, tá? Cada objeto pode armazenar informações, que é o que o pessoal chama de metadados, né? É informações sobre você mesmo, né? Então, por exemplo, se uma parede dessa pudesse falar, você poderia perguntar para ela: me diga aí qual é o seu revestimento, qual o seu volume, qual a sua altura, qual o seu nome. E aí ela mesma herda essas informações, tá bom? Então, você já viu um memorial descritivo de arquitetura? Todo mundo já viu, turma? Me diga aí se vocês já viram o memorial descritivo de arquitetura. Bota um joinha, ou bota não, ou bota sim. Paulo já, né? Bom, eu vou mostrar de qualquer forma, tá? Olha só. Deixa eu pegar aqui algum cliente aqui. Para mostrar para vocês. Ó, Bia já tá respondendo ali, tá vendo? Isso aí, Bia. Ó, vou mostrar o memorial descritivo aqui de algum cliente aqui que a gente trabalhou, tá? Então, ó, olha só. Esse é o memorial descritivo, né, da arquitetura, e o cara vem trazendo informações, né, da obra, tá vendo? Ó, já disse a obra, a área, tá? Aqui a RT, os serviços, as instalações que deve ser feito, né, as normas utilizadas. Tá bem bacana esse memorial dele. Aí ele vem dizendo, ó, tá vendo? Tabela de esquadrias, né, a cor da escada, né, o tipo de cobertura, detalhamento do rufo, das calhas, tá? Da calha, né, ele não deveria fazer isso porque a gente tem que dimensionar, né? Então aí já não é bem por aí, certo? Mas olha só, aí ele vem falando de piso, contrapiso, né? Pintura, rodapés, florepeitoril, todas as informações que você tem aqui, tá vendo? Os aparelhos, né? E aí ele vem aqui também indicando isso aqui, ó, tá vendo? Para cada ambiente, olha o que ele vem dizendo, ó, como é a sala de estar, tá vendo? Ó as informações, tá vendo? Ó, parede, massa única, tá vendo? Essas informações, turma, a gente, se tratando de BIM, deve inserir no modelo, tá? Então, quando você está trabalhando com BIM, você não manda um arquivo para o seu cliente, você manda as informações dentro do modelo. Aí se o cara quiser saber a informação da cozinha, ele vai lá clicar na cozinha e vai ter acesso a tudo isso aqui. É assim que você troca essas informações, tá? Então a última coisa que você trabalha com BIM é prancha. Então você fez todo o projeto em Revit, fez em BIM, para no final você entregar uma prancha, é a mesma coisa que você comprar uma Ferrari para andar a 20 km por hora, tá? Não faz sentido. Mas eu compreendo também, claro, não sou, né, a gente não pode ser assim tão pragmático nesse sentido, porque é o processo, tá? Você precisa que seus parceiros também trabalhem dessa forma. Então você... Então, Renato, Opa! só uma questão aí. Mas e o cliente final? Ele não tem acesso ao Revit, né? Então, eu vou precisar ter um documento para estar fornecendo para ele. Apesar que esse tipo de documento não vai para o cliente, né? Não vai para o cliente. Ele vai estar, esse tipo de documento vai estar dentro do processo de concepção. Mas assim, ele não tem o Revit, mas você tem outras formas de compartilhar com ele. Você pode, por exemplo, ó, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Todos os projetos que a gente faz aqui, a gente gera um modelo
deixa eu ver se eu acho aqui algum que eu possa compartilhar. A gente gera um modelo digital e compartilha no link público, é, e bota um QR Codezinho na prancha, né? E aí o cliente, ele tem acesso a esse link. Só que aí eu Foi. concordo com você, né? Os clientes ainda não estão, como é que eu posso lhe dizer, acostumados, né? Ainda não está maduro para isso. Ó. Então, por exemplo, aqui é onde ficam os projetos que a gente faz. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui mais tranquilo, assim. Deixa eu pegar esse cara aqui para ver. Então, por exemplo, esse link aqui, ó, ele fica disponível para o cliente acessar. Eu não mando essa plataforma, né? Eu mando o link que ele, quando vai clicar no link, ele abre direto essa página aqui, ó. Tá vendo? E aí ele vai lá e tem acesso às coisas, né? Então, por exemplo, se ele clicar aqui num elemento desse, ó, e aí ele tem informação, tá vendo? Então essa informação está aqui, ó, todas as informações do elemento. Muita informação dessa aqui é, né, informação desnecessária, mas ele tem, ó, disjuntor tripolado termomagnético, tal, aqui o cabo, ó, cabo de 3/4, né, o eletroduto de 3/4. Então, por aí vai. Isso são informações complementares, né? Quando é informação de arquitetura, você faz a mesma coisa. Deixa eu ver se eu tenho aqui, cara, alguma coisa assim de arquitetura para mostrar para vocês. É justamente pensando na arquitetura, porque normalmente o cliente ele vai querer, principalmente a esposa, né? Às vezes É, você está conversando com o cliente, mas a esposa vai querer saber que tipo de piso que é ou isso, que não é. Então, isso, exatamente. mas o Mas aí olha memorial está só, bem feito, hein? aí o caminho, né? O caminho que se deve seguir, Paulo, como é que se diz? É o futuro, né? É a gente poder chegar e o cliente não está com papel, ele não ir com papel para a loja. Hoje todo mundo tem um celular, tem um tablet, né? Ele vai com o tablet, chega aqui, ó, abre esse modelo ali lá na loja, onde ele quer saber, e aí ele, por exemplo, pode chegar aqui, ó, e clicar num elemento como esse, e aí ele ter acesso, ó, tá vendo? Ó? Piso, matéria off-white board 60x60, Porto Belo, né? Qual a área dele aqui, ó? 6,43 metros quadrados, né? Quiser isolar aqui também, você tem como isolar, tá vendo? Aí tá aqui, ó. Então, a gente, né, deve trabalhar dessa forma, tá? Mas claro que isso ainda vai chegar lá, tá vendo? E aí, você quer colocar uma informação, alguma coisa, chega aqui nessa plataforma e você faz também. Você pode fazer anotação, você pode medir, você pode fazer aqui um comentário, ó, chega aqui, faz um comentário, escreve alguma coisa, tá vendo? E aí fica tudo assim. Então a ideia é a gente entender o nosso modelo como digamos assim, o recurso que vai se armazenar as informações do seu projeto, tá? A depender de cada finalidade. Por exemplo, você pode pegar um elemento desse para empreiteiras, né? Ou então incorporadoras que executam obras com várias empreiteiras. Você pode separar cada sistema e dizer qual empreiteira vai executar aquilo, ou qual data ele vai ser executado, né? Ou então, enfim, cara, aí vai dar criatividade, sabe? Vai dar finalidade do E cliente. esse aplicativo qualquer que eu consigo fazer isso? Ó, Gerar esse arquivo? esse aqui é o A360, ele é de Ah, graça, tá. tá? Você pode utilizar. O A360 é de graça. Pega seu modelo e sobe na nuvem. O BIM 360 ele já é pago, né? Ele já é um recurso mais robusto. Então, todos os meus projetos, quando a gente entrega, por exemplo, deixa eu abrir aqui deixa eu ver se eu acho algum projetinho aqui. Deixa eu ver aqui, cara. Por exemplo, todas as pranchas que a gente faz, essa aqui é uma prancha nossa aqui de sanitário, né? A gente já manda um QR Codezinho aqui, ó, que o cliente pode acessar o projeto dele, né? E a gente também coloca as informações aqui, se quiser, né? Quando a gente, né, tem algum construtor que ele já trabalha com BIM, aí fica mais fácil,
Mas eu nem mando prancha para ele, cara. A gente trabalha dentro da plataforma. Então, por isso que a colaboração e a interoperabilidade é muito importante no BIM, cara. Né? O BIM ele é um processo disruptivo. O que é uma disrupção? A disrupção ela vem para mudar as coisas como são. Né? Por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui foi disruptivo, cara. Mudou tudo. Ninguém mais tem telefone fixo, ninguém manda carta, né? Por exemplo, hoje você não precisa ter um scanner, um celular bom faz um scanner, né? Fotografia, filme, mudou. Por exemplo, né? Quando eu era criança, né? O Madison aí é da mesma cidade que a minha, a gente vai lembrar, a gente era amigo, a gente era, quando criança brincava junto, assim, mas se passasse de 8 horas da noite, a gente não telefonava ninguém para casa do outro, não. Já era assim uma, é, uma invasão de privacidade, né? Antigamente, você ligar para alguém 8 horas da noite, já era tarde. Um telefone tocar 8 horas da noite, 9 horas da noite é um desrespeito. Quando tocava, já sabia que alguém morreu, alguma coisa desse tipo. Hoje não, cara. Hoje tô aqui no celular recebendo mensagem 2, 3 horas da manhã, né? Então hoje ficou assim, sabe? Então o BIM ele vem para ser disruptivo. Não tem como você trabalhar com o BIM da forma antiga. Tudo vai ter que mudar. E como a mudança é dolorosa, né? Quanto maior a resistência, mais difícil é o processo, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui o comentário de Madison. O Madison dizendo, eu peguei uma matéria opcional em tecnologia BIM, muito interessante, mostra todos os detalhes do projeto, desde o processo da documentação na prefeitura até o final, onde mostra também os programas utilizados, tudo detalhado, exatamente. Esse desenho é do Londonville, Renato mora aqui perto, esse ali era do Harmony, mas ele é parecido, né? Esses empreendimentos da Marinho, eu trabalhei acho que 11 anos na Marinho, né? E aí eu desenvolvi muita coisa lá. Não porque me cobravam, mas porque era meu objeto de estudo mesmo, tá? Então eu fiz muita coisa ali que se fosse me pagar seria 200 mil reais, eu fiz de graça, né? Para apresentar às vezes para as pessoas que estavam acima de mim e às vezes os caras terem resistência, sabe? Aí eu peguei e caí fora, né? Não dá, né? Todo mundo passa por isso, né? Parece que a velha guarda aí, né? Os grandes empresários, pelo menos aqui, Paulo, na nossa região, é muito resistente, né? Então, assim, muito... E aí eu tenho uma suspeita. Se você observar, os donos das grandes incorporações regionais, muitas vezes, a grande maioria deles, não vem de área técnica, né? Ou são políticos ou empresários que deu bem em um ramo e quis investir em outro mais lucrativo. E aí o cara não acha que pagar um salário para um engenheiro ficar sentado pensando dá retorno, né? Já trabalhei em empresa que uma obra de orçamento de 30 milhões tinha um engenheiro só, pô. Tá entendendo? E aí quando o cara estava sentado pensando coisa, ele era, como é que se diz, criticado, porque o engenheiro tem que estar no campo, né? Uma obra dessa você tem como arcar aí 4 engenheiros, pô, você tem folga para isso, pô. Bota um engenheiro de planejamento, um de qualidade, um de processo, tá? E, pô, pelo amor de Deus. Mas isso aí é mudança de paradigmas mesmo, né? É É, disruptura. é. Porque o camarada o engenheiro está sentado na frente do PC ali, do computador, pensando, elaborando. O empresário, como você disse, que ele cresceu ali de alguma forma, o administrador, o político, alguma coisa, ele não enxerga com bons olhos, né? Não O enxerga. cara tá vagabundando, hein? É vagabundando, é isso mesmo, É, né? é, Sendo que, já sendo, ouvi isso. eu também já ouvi É. muito isso. Eu já trabalhei numa empresa que eu passei quase uma semana preparando uma planilha, não sei o quê. Quando foi apresentar pro cara, pô, esse negócio de planilha coloridinha, não sei o que, o cara até usou um termo assim homofóbico, né? Isso aí desculpa o termo, tá, turma? Isso é viadagem e tal, não sei o que. Eu falei, pô, bicho, né? E aí você vê todos os grandes recursos de gestão estão sempre associados a elementos visuais, né? O Kanban, o Business Model Canvas, né? Tudo são recursos visuais, cara. Aí, enfim, tá?
Massa, galera. Adoro esse papo aí, viu? Eu só queria que vocês participassem mais aí. Só fica eu e Paulo aqui, né? Só o Paulo liga a câmera e conversa. Não se sintam envergonhados não, tá? Eu garanto a vocês que esse bate-papo aqui enriquece mais profissionalmente do que de fato eu estar ensinando aqui aquele roteirinho. Ah, faz isso, faz aquilo, tá? Beleza, voltando para cá. É, uma vez que a gente viu tudo isso, eu vou inserir a informação da parede nela própria, tá? Eu vou dar um nome para ela. Então eu vou clicar aqui nessa parede, ó. Eu vou buscar algum parâmetro que exista aqui, tá vendo? Ó? Você tem imagem, comentário, marca, tá? E eu poderia criar um parâmetro também. Eu poderia chegar e criar aqui um parâmetro, nome da parede ou identificação da parede. Mas eu vou utilizar esse parâmetro chamado marca e vou chamar aqui, ó, parede 01, tá? Para a gente não precisar aprender como é que cria parâmetro de projeto. Então, vou pegar essa parede 2 e aqui marca, bota aqui, ó, parede 02. Você vai perceber que Revit parece mais com um sisteminha do que de fato uma ferramenta de desenho, tá? Você vai estar o tempo todo fazendo esses inputs aqui, certo? Beleza, turma? Aí eu vou fazer aqui algumas coisas de propósito. Ó. Eu vou pegar essa parede e vou mudar a linha de localização dela para a face interna. Tá? Essa aqui eu vou botar... deixa eu ver essa aqui. Essa aqui eu vou botar aqui para a face externa. E vou mudar aqui também aqui o tipo de união de parede, tá? Por que que eu fiz isso? Certo? Porque eu vou agora criar uma tabela para eu saber, por exemplo, qual é a área de alvenaria que eu preciso, né, com a minha área de alvenaria, tá? Beleza, turma? Isso aqui é muito importante, tá? No método convencional, como é que o pessoal faz? Levanta o orçamento dessa edificação aí. Aí o cara pega o perímetro interno aqui, né? Ou pega no eixo, multiplica pela altura e usa essa mesma área para alvenaria, para reboco, para chapisco, para pintura. Só que você não percebe que à medida que você tem camadas, esse seu perímetro vai diminuindo. Então sua área é diferente, tá? Claro que com um elemento assim não faz muito efeito, mas isso multiplicado por 300 unidades faz. Ok? Aí agora eu vou tirar uma tabela de quantitativo para eu saber o perímetro, né? Na verdade o comprimento e a área de cada parede dessa. Aí vamos ver o resultado. Ó, eu vou aqui na aba tabelas, é muito simples esse aqui, né? Esse exercício aqui agora vai ser muito simples, não vou fazer muito complicado não. Aqui vou pegar aqui a área tabela, ó. Tabela de quantidades. Vou escolher a categoria parede, tá? Então, ok. E aí agora ele vai pedir para mim quais são as informações. Ó, turma, tudo isso aqui é informação a respeito de parede. Qual informação da parede eu quero visualizar? Então eu vou pegar aqui, ó, primeiramente a marca, né? Porque eu quero saber o nome. Vou pegar aqui o comprimento. E vou pegar aqui a área, fica aqui no último, porque tem isso aqui. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa mais interessante aqui para eu pegar. E o pior é que esse, como é que eu posso dizer? Esse 2022, ele teve muita coisa aqui, cara, que eles mudaram, né? Teve alguns recursos que eles incluíram, tá? De parede inclinada, de você poder fazer a parede com a seção variável, tá? Aqui tá bom. Aí olha só, turma. Olha o resultado que a gente tem, né? Deixa eu botar aqui um WT, que é melhor. Opa. Ó, tá vendo?
Deixa eu fazer aqui um negócio. Eu vou fazer aqui uma... Vou dar uma modificada aqui só para eu poder trabalhar com metro, tá? A gente vai ver isso aqui ainda, não se preocupe. Mas eu só quero ver esses resultados, tá? E área. Para a gente avaliar aqui essas situações. Ó, tá vendo? Olha só, você tem todas as paredes com o mesmo comprimento, né? Beleza. Só que olha a área delas. Uma está com 16, outra está com 17,60, outra está com 16, tá? Então, turma, é justamente por conta dessa situação aí da linha de localização, né? Se eu pegar isso aqui, por exemplo, se eu botar aqui na face externa e aplicar, né? E eu pegar aqui, mudar aqui o chanfro dela, ó. Tá vendo? Você percebe que ele vai modificando isso aí. Isso aí acaba interferindo um pouco, tá? Essa situação interfere. Então, por isso você tem que ter que tomar cuidado com a situação de chanfros e de linha de localização. Porque você pode ter resultados diferentes, né, de parede, né? Porque, na verdade, ele acaba calculando aí né, essas informações aí a partir né, justamente da linha de localização. Tá? Essa é uma forma de você calcular essas paredes, tá? Beleza? Tranquilo, turma? Tranquilo, Renato. Só como que, eu cheguei nessa tabela aí, mas eu não consegui encontrar a marca. Eu acho que eu peguei a tabela errada. Qual que é o processo que você fez aí? Essa aqui, ó, é vista, né? Você vai pegar a tabela, quantidades. Aí você vai aqui em paredes, né? Você vai pegar paredes. Vai dar um OK. Aí aqui você vai buscar marca, tá vendo? Propriedades da tabela. Se eu for pelo navegador de projeto, não dá certo, então. Não, você tem que vir por aqui mesmo. Você tem que criar aqui. Aí você aperta pro lado, tá vendo? Ó, ele vem pra cá. Você pega marca, Tá. comprimento e área. Beleza, obrigado. Beleza, turma? Então fica aí mais uma informação aí em relação a essa curiosidade, né? Para vocês compreenderem a relação dessa de união de parede e linha de localização, tá bom? Então isso tem diferença, tá? Isso acaba tendo alguma diferença. Então deixa eu jogar esse print aqui para vocês. Turma, eu falei tanto aqui que eu acabei não dando um intervalo para vocês, mas eu vou fazer o seguinte, ó. Eu libero vocês 10 minutos antes, para não ter que dar um intervalo agora. É até melhor, né? Na sexta a gente sai um pouquinho antes. Massa. Vamos lá. Então, seguindo, a gente, né, de uma coisa chegou na outra, agora a gente vai aqui para a ferramenta deslocamento. E aí para a ferramenta deslocamento, eu vou fazer aqui dois exemplos, tá? Fazer parede também aqui de 2x2, né? E vou fazer a linha com DL. A linha com DL, ó. Vai ser 1,80 por 1,80. Beleza? Deixa eu afastar aqui esse cara. Então, turma, essa ferramenta aqui, que é o deslocamento, na verdade é o offset, né? O offset lá muito conhecido lá do AutoCAD, que a gente usa muito. O atalho para ele é o OF, que significa offset, que é o deslocamento. Tá assim, deslocamento. Tá? Como é que funciona ele? Você simplesmente chama o atalho OF, tá? E aí você vai ter duas formas de colocar esse deslocamento. Ou graficamente ou numericamente. Beleza? Quando você utiliza o recurso gráfico,
né? Eu vou botar aqui uma linha ao metro, só para vocês verem. Quando você usa o recurso gráfico, você utiliza o próprio mouse para poder informar a distância que ele vai deslocar. E aí, turma, esse movimento, esse deslocamento pode, né, criar uma cópia ou não do elemento. Então vamos lá, vamos fazer esses exemplos. Ó, vou usar o offset gráfico, deixar o copy ativado. Aí eu clico aqui, vou primeiro clicar, aí eu clico no elemento, ó, tá? Aí ele pede para eu fazer o movimento. Vou fazer o movimento daqui para cá. Aí ele criou uma cópia, tá vendo? Nem me preocupei com a informação do valor. Se eu tirar o copiar, né? Aí, mesma coisa, ó. Chamo o offset, né? Vejo aqui qual é o elemento. E aí eu pego o começo e o final do movimento. Aí você vê que ele deslocou sem cópia, certo? E é isso aí. No numérico, aí já é um pouco diferente. Você precisa informar aqui ó, o valor do deslocamento. Vou botar aqui 1 metro, por exemplo. Ó. Tem que ser 1, né? 1 metro. Aí olha só, turma. Dá o offset, ó. Aí você clica na parede, ó, e ela vai movendo 1 metro em 1 metro. Se eu habilitar o copiar, ela tira cópias, tá vendo? Uma coisa que você pode fazer aqui é utilizar aquele recurso de selecionar os elementos em cadeia. Lembra disso? Acho que a gente viu isso na segunda aula, né? Quem lembra, como é que eu faço para selecionar elementos em cadeia? Ou elementos que estão, né, na mesma sequência de segmento. Vamos ver se alguém está com a memória boa aí ainda. Isso, exatamente. Beleza, Paulo. É o tab, ó. Então você pode usar um recurso em cima do outro, ó. Aproximei o offset aqui da parede, apertei tab, ó. Ele pré-selecionou todo mundo. Quando você clica, ele faz um offset aí, ó, geral, tá vendo? E a mesma coisa aqui com as linhas, tá vendo? Ó? Se eu desabilitar o copiar, né, ele simplesmente vai deslocar, tá vendo? E aí, para onde ele vai, você informa com o mouse aqui, ó, ele é sensível, tá vendo? A posição do mouse, para onde ele vai deslocar. Ok? Beleza. 2 minutos e meio aí para vocês trabalharem com esse offset. E eu também bebi uma aguinha aqui que falei demais agora. Vamos lá. Ah, deixa eu só dar o print aqui, né? Pra não esquecer. Deixa eu dar esse print aqui, galera. Pronto. E aí, deixa eu limpar minha tela. E vamos lá fazer aqui o temporizador online. Até daqui a pouquinho.
Valeu, turminha. Voltando aí. Agora a gente vai ver aqui a ferramenta copiar, tá? E aí também vou fazer esse mesmo processo aqui, ó. Vou fazer aqui também a paredinha com 1 metro e 1 metro, né? Vou fazer pequenininha agora. E aí, turma, o copiar é exatamente parecido com mover, né? Aquele mesmo processo. Eu posso também tirar cópias sem precisar do comando copiar. Basta eu apertar o Ctrl, ó, e clicar no elemento e arrastar, tá vendo? Ele cria cópias, ó. Tá? Só que qual é a situação? Eu não tenho aquela garantia da precisão, né? Então você usa o copiar justamente para, né, colocar essa garantia de elementos, tá vendo? É o mesmo processo. Não tem muita dúvida não, tá? Não vou nem repetir aqui gastar muito tempo com ele, tá? Uma opção que você tem é habilitar o múltiplo, né? Que aí você vai, enquanto você vai clicando, ele vai criando cópias, ó, tá vendo? Você habilita o múltiplo, certo? O copy, ele tem um atalho CO ou CC também, né? Parece que ele tem 2 atalhos. CO e CC. É o copy. Barra copiar, tá? Vou botar CO, vírgula CC, certo? Bom, aí, tá vendo? Tem uma coisa que é importante eu falar para vocês. Que é o seguinte. Existem ferramentas que elas trabalham de formas diferentes no seu fluxo de execução, beleza? E aí, turma, eu gosto de falar sobre isso para poder criar aí um roteiro de trabalho aí para vocês, tá? Então, ferramentas como alinhar, né? Ferramentas como o offset, elas são, como é que eu posso dizer, tá? Eu nunca encontrei um termo assim na literatura para tratar essa diferença, mas eu posso dizer que elas são assim meio que autônomas, né? Elas independem de identificar o objeto que ela vai, né, que ela vai interferir, digamos assim. Ou seja, você pegou a ferramenta alinhar, a ferramenta offset, onde você clicar ela já vai executar aquele comando, né? Existem outras ferramentas que, por sua vez, precisam de, de saber, né, a seleção, ou seja, quais objetos selecionados sofrerão aquela intervenção, tá? Aí por que eu estou falando isso? Porque tem 2 formas de você chamar ferramentas como copiar e mover, por exemplo, né? Então, a forma 1, que eu vou chamar, é o seguinte, né? O roteiro. Primeiro, você executa o comando, tá? Aí depois você informa, né? Define objetos selecionados, né? Vou botar, executa o comando, botar seleciona. Cara, eu vou botar aqui em outro tempo verbal, porque se executa o comando fica doendo meus olhos aqui. Ó, executar o comando, selecionar objetos, aí confirmar seleção. Você vai fazer isso com a tecla Enter. E aí depois entra né,
botar aqui iniciar de fluxo de trabalho da ferramenta. Tá? Esse é o roteiro, beleza? Bom, vou botar fluxo de trabalho aqui para ficar assim, certo? A segunda opção, turma, ela já é o contrário, ó. Você primeiro faz isso aqui, ó. Selecionar objetos e executar comando. Você não precisa... Deixa eu pegar aqui o pintador, né? Você não precisa fazer isso aqui, ó. Tá? Então, é por isso que eu gosto de trabalhar sempre com a opção 2. Antes de chamar algum comando, eu já informo qual é o objeto antes, tá? Olha só, por exemplo, eu vou chamar aqui o comando copiar, né? Aí eu cliquei aqui em copiar, tá vendo? Aí, olha a barra de status, né? Aí eu preciso informar para o Revit quais elementos eu vou copiar. Aí eu tenho que clicar aqui nos caras. E aí observe que eu não consigo fazer nada ainda. Eu preciso apertar Enter para confirmar a minha seleção e agora eu entro no fluxo de trabalho da ferramenta. Ó. Aí eu vou copiando, tá vendo? Então, cara, na segunda opção, eu começo selecionando os objetos. Ó. Seleciono os objetos e digito o comando CC. Aí ele já vai direto para o fluxo de trabalho, tá? Você pula essa etapa aqui, ó. Então, isso também no AutoCAD é assim também, tá? Então, fica aí essa dica aí para vocês, tá? Para vocês economizarem tempo e até não se confundir, né? Porque às vezes, porque de uma forma a ferramenta vai, de outra não vai. Então, veja se é isso aí, né? Tem que estar claro para vocês a ordem dessas coisas. Pronto, para finalizar, né? Aqui hoje foi coisa demais também. Chega, estou com a garganta seca. A gente vai ver aqui, turma, a gente já viu alinhar, mover, offset, copiar. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O TR, tá? Que ele é rapidinho, que é o trim, certo? Para a gente não passar muito tempo. Esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Ó, esse carinha aqui. Beleza? E aí, para quem trabalha com AutoCAD, já conhece ele, né? E acha uma ferramenta magnífica. Apesar de ter o mesmo nome, aqui no Revit, né, apesar de ter o mesmo atalho, não o mesmo nome, aqui no Revit ele é de um pouquinho diferente. Na verdade, o nome dele é isso aqui, ó, Trim or Extend to Corner. Significa aparar ou estender para os cantos. Então, o Trim no Revit, o TR, ele tá mais pro fillet do que pro trim lá do AutoCAD, certo? Ele serve, na verdade, para criar cantos, para criar vértices, ou aparando ou estendendo. E aí, vamos usar aqui as situações clássicas, ó. O primeiro exercício que a gente fez hoje, vou repetir ele aqui para vocês verem, tá? Aí você vai ter umas situações aqui como essa, e eu vou botar uma outra situação que é essa aqui. E aí uma situação um pouquinho mais complicada, que é essa de cá. Beleza. Ok. Vamos lá. Esse é um tipo de ferramenta dessas que eu chamo assim de autônoma, né? Você não precisa informar a seleção. Ela já executa o que ela tem para fazer. Macete é o seguinte. Ao usar o Trim, turma, sempre fiquem de olho na interseção, no ponto de interseção. É esse o segredo aqui da ferramenta, tá? O segredo é isso aqui, ó. Então, olha só, chamei TR, né? Observe que meu cursor já mudou ali. E aí eu clico aqui em né? Eu sempre vou clicar em dois elementos. Eu clico no primeiro e aí eu observo o seguinte. Como a gente tem excesso de paredes, né? Aí nesse caso ele vai cortar e manter a porção da parede que a gente apertar. Quando eu passo o mouse, observe que ele já dá um preview ali, tá vendo? Uma linha tracejada. Então, o lado que você clica, né, se está à esquerda ou à direita do ponto de interseção,
né, vai fazer diferença, ó. Se eu clicar, aí ele vai manter, tá vendo? Se eu fizer o contrário, ó, ele mantém o lado, tá? Para não confundir com o TR lá do AutoCAD, né? Porque o TR do AutoCAD, ele, como é que eu posso dizer? Ele apaga, né, o que você seleciona e não o que você não mantém. Aqui é um pouquinho ao contrário, tá? E aqui ele serve para manter cantos. Aí olha a situação como é essa, ó. São duas retas concorrentes, né? Então quando eu clico em uma e clico na outra, ó, ele já me dá o preview de onde eles vão se encontrar. E aí monta ali. Então, ó, de um lado, um exemplo ele apagou, do outro ele criou, né? Situação como essa aqui todo mundo já sabe, né? Que não vai acontecer nada, né? Por que não acontece nada? Porque as retas paralelas nunca se encontram, então não tem como eles se encontrarem em algum lugar. E Só se aqui, encontra no infinito, Renato. só se for no infinito, realmente. E aqui, ó, é o seguinte, aí nessa situação aqui, turma, eu botei ela um pouquinho mais complexa, não, na verdade é para vocês perceberem o resultado que você tem, né, sempre observando a interseção, tá vendo? Ó, se eu clicar aqui e aqui, ó, vai manter em cima, né? Se eu clicar aqui e abaixo, mantém esse lado, aqui e aqui, ela vai manter isso, e esse, tá? Tá vendo? Então, é sempre ter atenção. Aí, esse outro exemplo aqui, né, já é o seguinte, turma. Então, assim, como eu tenho uma união de circunferência, o arco com a reta, você vê que ela passa ali pela mesma ordenada, né? Em algum momento ela passa duas vezes. Então, nesse mesmo ponto aqui, ó, ela está igual, né? Na coordenada x, digamos assim, a coordenada y que muda. Então, aqui tem que ter mais cuidado ainda, porque você tem mais de um ponto de interseção. Então, por exemplo, eu vou ter um ponto de interseção aqui. Aliás, aqui não vai dar certo eu fazer isso não, porque ficou grande o desenho. Deixa eu tirar esse carinha aqui. Ó, tem um ponto de interseção aqui. Eu fazer outra bolinha e outro ponto de interseção aqui, ó. Aí olha só as possibilidades que eu tenho com o TR, ó. Vamos lá. Cliquei aqui e aqui. Olha o que ele faz, tá? Agora, vou fazer isso, ó. Cliquei aqui e aqui. Olha só. Tá vendo? Aí eu vou clicar agora aqui e aqui, né? Se eu fazer isso aqui agora, isso, tá vendo? Só que aí eu cliquei na mesma reta, mas se eu clicar aqui, olha como é que ela fica. Ó, esse e esse, tá vendo? Esse e esse, tá? Então muito cuidado quando vocês forem fazer trabalho aí, né? Que vão precisar de, ó, tá vendo? De união aí de elementos com arco, tá? Aqui você vai ter 8 opções. Dobrado aí. Beleza, turma? Bom, por hoje é só, né? Obrigado aí pela atenção, pela companhia aí na sexta-feira, tá? Então desejo a todos vocês aí um ótimo final de semana. Fiquem com Deus, todos vocês, a sua família, se protejam, evitem aglomeração e a gente se encontra na segunda. Qualquer dúvida, manda no WhatsApp. Se eu não responder na hora, eu respondo, né, quando conseguir encontrar. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode se manifestar, se não, estão todos liberados. Obrigado, Renato. Bom final de semana também. Bom final de semana, pessoal. Valeu, Paulo. Obrigado, meu amigo. Até breve. Valeu. Valeu, turma. Beleza. Valeu, Elton. Valeu, Gleicielen, Ionara. Valeu, turma. Bia, valeu, até mais. Bom final de semana. Aqui eu encerro, daqui a pouquinho uma aula tá lá na playlist.